para todos os irmãos. Glória a Deus, vamos dar início, né? Mais uma quinta profética para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor que estamos todos aqui. E eu sei que Deus está preparando demais irmãos chegar. Sei que Deus está cuidando, né? Para que aquele que propôs estar aqui hoje, Deus já está tirando todos os impedimentos e os irmãos vão chegar. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar início a esse culto. Eu gostaria, se você desejar, abrir comigo sua Bíblia. Salmo de número 91. Glória a Deus. Foi que o Senhor colocou no meu coração. Eu ia ler alguns versículos, mas eu vou ler ele todo porque não tem como escolher, né? O versículo. Então vamos ler o Salmo 91. Amém? Diz assim, estou na versão NVI. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te proteja em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me chamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Só de ler, né, irmãos? Glória a Deus! O salmista está dizendo de Deus ser o nosso protetor, o nosso abrigo, o nosso refúgio. Irmãos, tem tempo na vida da gente que a gente não sabe nem para onde correr mais, né? Mas aqui, lendo esse salmo, a gente pode lembrar que tem um lugar seguro para nós, onde a gente pode se abrigar, né? Existe esse esconderijo maravilhoso que é em Deus, para a gente se abrigar, ser acolhido, ser protegido. Aqui o salmista vai falando sobre como Deus está conosco na adversidade, como Ele nos protege, como Ele se preocupa conosco, né? Às vezes a luta quer mostrar para nós que nós estamos sozinhos, mas quando eu leio esse salmo, eu entendo que Deus está comigo, né? Em todo tempo Ele está comigo, Ele está comigo na adversidade. E se eu fizer dele o meu escudo, eu não vou ter que passar por vários tipos de coisa. E se passar, Deus ele vai estar comigo, vai estar segurando as minhas mãos. Aqui diz que aos anjos ele dará ordem ao nosso respeito, para nos livrar. Irmãos, tem livramento que a gente nem percebe, né? A gente nem sabe, mas quantos livramentos o Senhor já nos deu hoje, né? Às vezes a gente não viu, mas Deus determinou, né? Deu ordem aos seus anjos para nos guardar em nossos caminhos, para segurar nas nossas mãos, para que a gente não venha tropeçar. Às vezes a gente não está vendo o impedimento, não está vendo o empecilho, mas Deus sabe: eu vou livrar meu filho, minha filha, eu vou livrar. Ele não está
percebendo o impedimento, mas eu vou livrar, eu vou guardar a vida dele. E isso é a proteção de Deus sobre a nossa vida. Essa é a certeza que nós temos, que Deus ele está conosco o tempo todo, vigiando, né? Tem um outro salmo que fala que Ele é a nossa sombra, né? Que coisa mais linda, né, irmãos? A gente andar e saber que Deus ele está conosco o tempo todo, guardando a nossa vida. Tem um salmo que fala que Ele guarda até enquanto a gente dorme, né? E Ele determina coisas ao nosso respeito enquanto nós estamos dormindo. Sabe quando a gente parou de planejar? Né? A gente começa a planejar, mas aí a gente é vencido pelo sono. E na hora que a gente dorme, Deus ele continua trabalhando em meu e teu favor. Né? Na hora que a gente é vencido pelo sono, a gente não consegue nem dar conta de orar mais. Esse dia eu vi uma irmã falando que ela dormiu orando. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos comigo, eu confesso que não. Mas a irmã disse que quando ela viu, ela adormeceu. Ela foi falando com o Senhor e acordou no outro dia, na presença de Deus também. Coisa boa, né? Mas quando ali ela foi vencida pelo sono, Deus continuou trabalhando em favor da vida dela, assim como continua trabalhando no meu e no teu favor. Então, com essa palavra eu gostaria de convidar para você se colocar de pé. Nessa noite nós vamos orar, né? Que você entregue o seu dia ao Senhor. Eu não sei como foi o teu dia. Talvez você só conseguiu aquietar agora, né? Melhor lugar. Mas curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, liga no céu, em nome de Jesus. Grande Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse culto, mais um dia na tua presença. Mais um dia, Pai, que o Senhor nos permitiu vencer. Mais um dia, meu Deus, que a tua misericórdia se fez presente na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui. Pai amado, Pai santo, nós queremos te agradecer, porque tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso abrigo, o nosso lugar de acolhimento. Obrigado, Jesus, porque quando nós não temos para onde correr mais, o Senhor está de braços estendidos para nos abrigar, para nos acolher, para nos consolar, para nos ouvir, Senhor. Porque tem coisas que nós não falamos para todo mundo. Tem coisas que nós só falamos para o Senhor. Tem coisas que nós só podemos dizer ao Senhor. E nós queremos te dizer obrigado por nos ouvir. Obrigado por se inclinar a ouvir a oração dos teus servos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque quando nós somos vencidos pelo nosso cansaço, pelo sono, o Senhor continua zelando pela nossa vida. Obrigado, Jesus, porque quando nós entregamos os pontos, o Senhor vem e continua trabalhando. Quando nós dizemos que não conseguimos, é aí mesmo que o Senhor nos enche. É aí mesmo que o Senhor coloca capacidade na nossa vida. É quando nós dizemos: Senhor, daqui para frente eu não consigo mais. É nessa hora que o Senhor vem e dá continuidade. O Senhor continua aquilo que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Obrigado, Jesus, por cuidar tão bem de nós, por ser o nosso abrigo, nosso protetor. Obrigado, meu Deus, porque em todo tempo o reino espiritual está trabalhando ao nosso favor, a favor daquele que em ti confia, em ti espera. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Que o Senhor continue conosco aqui, recebendo cada louvor, cada adoração que sai da nossa boca. Que o Senhor venha receber, Pai, cada adoração do teu povo. Que o Senhor vá de encontro com cada vida que entrou nesse lugar. O Senhor vá de encontro com a necessidade do coração de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa, necessita nessa noite. Vai de encontro através do teu Espírito. Trabalha nos nossos corações. Envia da tua palavra, do maná do céu sobre a nossa vida para nos fortalecer, para nos levantar. Pai, em nome de Jesus, ser conosco.
durante todo o andamento desse culto. E desde já queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Aleluia. Se você quiser aplaudir o Senhor, porque Ele é merecedor e digno, nós vamos adorar Ele. Apresentei ao Senhor os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. E eu creio que cada um de nós veio aqui neste lugar com um propósito. O meu propósito é adorar o Senhor, entregar o meu melhor a Ele, entregar o meu culto. E eu te convido a adorar o Senhor comigo, apresentar ao Senhor o seu culto, a sua entrega, a sua adoração. Aleluias. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te
Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Ai, Jesus, a gente tem visto, né, o cuidado do nosso Deus. O quanto o nosso Deus tem sido bondoso e zeloso para conosco. Aleluias. Santo Deus. Espírito Santo de Deus da vida, tomado no nome, Pai, Deus que não tem voz, voltado na terra, na alma, e que Teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier se afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar do outro lado
seus olhos fechados. Aleluia, Jesus. O Senhor está neste lugar, Jesus. Fica à vontade, Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade nessa noite, Jesus. Essa noite o Senhor marcou, Senhor, para falar conosco, para falar com as nossas vidas. Por isso, nessa noite, Deus, fica à vontade. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar por um instante. Aleluia. Graças a Deus, boa noite. Amém. Sejam bem-vindos em mais uma noite profética. Onde Deus com certeza vai falar conosco. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Abra a tua Bíblia aqui em Provérbios de número 25. Provérbios de número 25. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios de número 25. Eu quero ler apenas o verso 2. A Bíblia diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-la é a glória dos reis. Nós temos um Deus tão maravilhoso que Ele se revela a nós. Ele se revelou a nós. A Bíblia diz, eu gosto muito de Romanos capítulo 1, que a Bíblia, abre a tua Bíblia, Romanos capítulo 1. Esse Deus que ao mesmo tempo, um Deus tão grande e tão maravilhoso, é um Deus tão simples. Verso 18 de Romanos 1, ele fala: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça. O verso 19 diz: pois do que se pode conhecer, pois do que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Então ele está falando dessa... Como a gente não pode ver Deus, né? Deus não é visto, é algo que Ele deixou, né? Não temos que fazer imagem, não é nada palpável. Parece algo muito difícil de entender. Mas ao mesmo tempo ele fala que Ele se revelou ao ser humano, né? E Ele vai falando isso. Ele fala que aquilo, né, a gente pode se conhecer por aquilo que Deus fez. Vai no verso 27, por favor. Ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, aí ele vai falar, o seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendida pelo meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, ao mesmo tempo que a gente vê esse Deus maravilhoso e tão, para alguns, difícil de entender, porque ele não é nada palpável. Por exemplo, quando você vai falar de fé, você vai falar de algo que você crê, quando você vai falar que o justo vive por fé, e a gente está crendo naquilo que a gente está vendo, muita gente vai achar que a gente é louco. Na verdade, vai achar, rapaz, vocês estão tudo maluco, né? Fizeram uma lavagem cerebral em vocês, né? E vocês estão loucos, né? Vocês não conseguem pensar. Mas ao mesmo tempo, quem acaba conhecendo e quem acaba tendo essa experiência com Deus, começa a entender muito claramente quem é Deus. Independente da pessoa crer ou não crer, a Bíblia diz que Ele se revelou a nós. Lá em Provérbios ele diz que a glória de Deus é ocultar, né?
Em compensação, os reis buscam esse conhecimento. Até porque a autoridade, muitas vezes, a autoridade que eu falo é essa autoridade mundana, né? Essa autoridade do mundo. Muitas vezes, ela traz dentro do homem, ela faz com que o homem ache que ele pode fazer qualquer coisa. E a gente esquece que tudo está no controle de Deus. E olha exatamente o que ele está falando quando ele disse aqui em Romanos, e eu li no verso 20, que através da criação, de tudo que a gente enxerga, a gente começa a perceber aquilo que é invisível. A gente não sabe como que, por exemplo, essas árvores, essas plantas, eu sempre falo isso, né? Você pega às vezes um pé de pé no meio do mato. Como que aquele pé de pé não seca? Como que aquele pé de pé, ele no tempo certo, dá a flor certa, na época certa? E aí você pega uma que é amarelo, outra que é rosa, outra que é vermelho. Gente, quem fez tudo isso? É esse Deus maravilhoso que eu e você, hoje, entendemos quem é. E que muitas vezes as pessoas que estão no mundo não entendem e acham que eu e você somos loucos, porque nós não reconhecemos, ou melhor, que nós andamos feito malucos e nós reconhecemos esse Deus e eles não conseguem entender. A Bíblia diz exatamente isso lá em Coríntios, que as coisas de Deus para o mundo é loucura. A gente serve um Deus, a gente anda segundo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, enquanto o mundo ele está acostumado com aquilo que é palpável, aquilo que é visível. E que a gente possa, a cada dia mais, se aprofundar nesse Deus, que mesmo invisível, a gente sabe que está do nosso lado. Mesmo invisível, a gente sabe que está cuidando de nós. Uma das coisas que Deus me falou hoje, a respeito da simplicidade de Deus. Deus, apesar de ser um Deus tão grande, e a Bíblia diz que Ele é, porque Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, né? Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Essas características são apenas de Deus, onisciente, onipresente e onipotente. A gente começa a ver a simplicidade de Deus. Deus simples. Ele se revela ao homem de forma simples. Como a gente viu aqui, Ele se revelou para o homem, a ponto do homem, da própria Bíblia dizer que o homem é indesculpável. Porque ninguém me falou de Deus. Como que as estrelas ficam lá no céu? Como que pode a lua sobe, o sol some e os dois não batem um no outro e nunca dão um choque? Como que tudo funciona plenamente nesse sistema solar? Como que as coisas, às vezes são uns negócios meio assim, bobo. Mas como que a gente pode estar num globo terrestre que é redondo e como que a gente está aqui embaixo e a gente não cai, mano? Como? Fala para mim, esse é o Deus que a gente serve. A grandeza de Deus, que nos mantém e faz com que tudo isso funcione perfeitamente. Mas ao mesmo tempo um Deus simples. E é esse Deus simples que a gente precisa buscar. Quem fica correndo atrás do conhecimento de Deus e explicação é quem não teve experiência com Ele. E muitas vezes nós estamos deixando de viver algumas promessas de Deus porque a gente quer explicação para muita coisa. E tem coisa com Deus que não tem explicação, a gente tem que viver. Existem momentos com Deus que não há explicação, há relacionamento, pronto, acabou. É disso que ele está falando. Ele vai lá, oculta mesmo a glória dele para quem ele quer, e os reis ficam caçando e buscando a glória dele. Enquanto isso, estão perdendo a oportunidade de viver a experiência na presença dele. E muitas vezes é assim que a gente está vivendo, tentando uma explicação de algumas coisas, enquanto isso Deus está falando, eu estou aqui para fazer aquilo que você precisa. Que hoje a gente possa derrubar, toda a resistência que ainda muitas vezes fica dentro de nós, dizendo como que vai funcionar. Por exemplo, se você ficar pensando de uma forma racional, como que aquele povo ficou rodeando
aquela nação de Jericó. E a Bíblia diz que foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Aí nasceu. E aí chega uma hora que eles não têm mais nada para fazer, vai lá agora, toca a trombeta. Eles tocaram a trombeta e a muralha caiu. Explica. E muitas vezes as muralhas elas não têm caído na nossa vida porque a gente não tem coragem de fazer o que Deus mandou eles fazer. Porque a gente fica procurando, sabe o que? Explicação. Não, mas tudo vai funcionar. Mas vai vir um trator? Não, mas é uma dinamite que a gente vai colocar aqui e depois o que eu tenho que fazer? O risco, o fósforo e o fogo na dinamite? Não, é só você rodear. Pronto, acabou. É isso que Deus está falando. Porque senão daqui a pouco a gente está igual aos reis buscando esse conhecimento de Deus. E Deus está falando, gente, eu me revelei a vocês, os atributos invisíveis, eu revelei a vocês, pronto, acabou. É só vocês olharem tudo isso que está aí no mundo e pronto, acabou. E viver o milagre de Deus. Então que hoje, nessa noite, né, nesse princípio de palavra, que a gente pode continuar daqui a pouco, você possa se entregar a esse Deus que mesmo invisível, mesmo um Deus que a gente não está vendo, e a gente está falando que Ele está aqui hoje nessa noite, mas eu não estou vendo, mas que a gente possa crer que realmente Ele está aqui nessa noite. Porque a Bíblia me garante isso, quando Jesus diz, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um Consolador e Ele vai estar com vocês até o final dos tempos. Então eu e você não estamos sozinhos. E a gente precisa se entregar totalmente a Ele, para que a gente possa viver os milagres do Senhor. Amém? Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, a Bíblia diz que eu exaltarei o nome do Senhor. Exaltarei o nome do Senhor. Esse é o Deus que a gente serve. Amém? Para de buscar explicação naquilo que não tem explicação, apenas vive o milagre do Senhor. Se você quiser dizimar e ofertar nessa noite, fique à vontade. Dízimo e oferta é mais ou menos assim, né? Se você quiser explicação, não tem não. Até porque isso aqui não é investimento. Isso aqui não é investimento. Você põe 10, sai 100 lá embaixo. Não é. Isso aqui não é investimento, não é bolsa de valores. Isso aqui não é jogo do tigrinho. Tem crente que acha que diz, mas é jogo do tigrinho, né? Você investe 10, daqui a pouco você está virando a roleta, vai até saindo 100. Para com isso. Dizer que a fidelidade é você crer em Deus, é saber que Deus está cuidando da tua vida. Se Deus cuidou daquilo que era mais precioso, que é a minha, a tua vida, meu irmão, não vai cuidar das tuas finanças. Aí tem crente que fala, eu converteu o coração, mas não converteu o bolso. Que você possa dizimar e ofertar o carinho que a Ilane está com o envelope ali. Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. Dizime, oferte. Pastor, eu não quero envelope, eu não quero só colocar aqui o dízimo, oferta. Fique à vontade. Faça isso nessa noite em nome de Jesus. Os
continuar, tá bom. A Gemília não pôde vir, né? Não estava bem, né? E ela pediu para os meninos, para as meninas, né? Estarem aqui louvando. E às vezes Deus, você sabe que Deus às vezes faz assim, né? Às vezes Deus faz dessa forma. Quando Ele quer agir, Ele mexe com tudo. Aí mexe com a situação da Emília, aí a Emília fica em casa, aí Deus traz o povo para tocar aqui na quinta-feira, para Deus falar conosco. Amém? Então que a gente possa ficar nessa dispensação de Deus, para a gente cumprir o propósito dele, aquilo que exatamente Ele quer, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. A primícia também está aqui. Deus abençoe a tua vida, você que dizimou e ofertou. Eu falei domingo, né, da oferta do som da igreja. Se você quiser ajudar, fique à vontade. Você não é obrigado, mas se você quiser ajudar, né? Falei até de fazer um carnezinho para quem quiser, porque às vezes a pessoa, pastor, eu quero dar uma oferta. Pastor, eu tenho condição de dar em 3 parcelinhas, eu tenho condição de dar em 5 parcelas, eu tenho condição de dar em 10 parcelas. Do jeito que for melhor, no valor que você quiser, da forma que você quiser, da maneira que você quiser. E aí eu pensei, vou fazer, né? Eu até terminei de fazer, mas não consegui imprimir e montar isso. Mas em nome de Jesus, domingo eu vou trazer, tá? Então se você quiser, há pessoas que já mandaram uma oferta. Pastor, quando que pode ser pago? Quando você achar melhor. No dia que você achar melhor. Meu irmão, é você e Deus, você nem precisa me prestar conta. Eu vou fazer o carnezinho, porque aí o carnê você controla, amém? Você controla, eu não preciso controlar nada não, porque eu não preciso saber, né? Se você pagou 1, 2, 3, 4 ou 10 parcelas, é você e Deus, amém? Mas domingo eu vou trazer esse carnezinho. O som está ali, provavelmente a gente vai montar na segunda-feira. Vamos orar, vou orar, pode ficar aí. E aí na segunda-feira eu vou montar, na segunda-feira a gente está querendo montar. Eu tive um problema ontem com a igreja, a parte elétrica, gente, 6 horas. O ano passado a gente fez toda a parte elétrica dessa igreja, a gente gastou mais ou menos uns 5 mil reais. Quando foi esse mês, veio de novo uma conta alta, quase 500 reais de conta de energia, a gente gasta em torno de 200. E aí o que veio do dia 17 para cá já está dando mais uns 200 reais. Aí hoje eu passei o dia inteiro, eu estou até com uma tomadinha aberta ali, e eu acredito que se tiver alguma fuga é nessa parte das lâmpadas, né? Fiz alguns testes hoje. Quem mexeu para a gente aqui foi o pastor Wester, ele é pastor lá de Formiga, da igreja sede. Mas eu vou esperar amanhã, se realmente continuar. E hoje eu estou trocando umas tomadas ali. Mas se continuar assim, para ver se sábado eu trago um eletricista aqui para ver. Para segunda-feira, em nome de Jesus, a gente montar o som da igreja. Até porque eu preciso montar o som quando tiver tudo no esqueminha aqui, né? Não dá para a gente pôr o som sempre que eu estou com problema na parte elétrica. Mas, em nome de Jesus, segunda-feira a gente está querendo montar o som. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por toda a oferta, dízimo, tudo que foi depositado aqui, tudo que foi enviado direto para a conta da igreja. Mas que, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe, Pai. Abençoa a vida dos teus filhos. Sabemos que isso não é troca, isso não é investimento. Pai, pelo contrário, isso é confiar no Senhor, confiar no Deus que a gente não está vendo. Esse Deus que o Senhor falou lá em Romanos capítulo 1, que se revelou através de toda a criação. O Senhor não se revelou através de uma imagem, o Senhor não se revelou através de uma situação, mas foi através da criação que o Senhor se revelou. Então, quando nós olhamos tudo isso, nós sabemos que o Senhor existe. E é por isso que confiamos em Ti. Pai, muito obrigado também por essa primícia. Muito obrigado, Deus, pela vida dos Teus filhos que têm investido também na área social da igreja. Que o Senhor abençoe o celeiro, as finanças, e que eles possam ver, Pai, não como investimento, mas como a palavra diz que o Senhor faria a diferença entre quem serve e quem não serve. Pai, quando eu falo de dízimo, oferta, eu não estou falando, Pai, que eles servem pelo dízimo, não, é na sua totalidade de servir, porque às vezes servimos em uma área, mas não conseguimos servir em outra, e servir ao Senhor é um pacote. Servir ao Senhor é quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos.
quando nós estamos aqui na igreja, é quando nós falamos do teu amor lá fora, mas também quando nós dizimamos e ofertamos. Que seja assim na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu filho. Obrigado, por favor. Amém? Quero só lembrar que amanhã tem estudo, tá? Às 20 horas nós vamos estar reunidos aqui para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém? Abra a tua Bíblia no Salmo de número 90. Domingo de manhã é ceia em Mogi, tá? Domingo de manhã nós vamos estar lá. Quem vai tomar ceia aqui? Falou com o Carlinhos. Tem alguém que vai tomar ceia aqui? Ah, Dona Maria, verdade, tá? Bom, já vai preparar lá, tá bom? Vou até pedir para o pastor Valdir ministrar a ceia aqui para a irmã Maria, tá bom? Aí, se tiver mais alguém, aí o pastor Valdir ministra. Essa semana foi bênção, a gente foi lá na casa da... A gente não, eles, né? Foram lá ministrar a ceia para minha mãe, que eu gosto de falar que eu ir lá na casa dela, eu vou lá, cuido dela, brigo com ela para ela fazer as coisas, aí depois eu vou lá servir ceia, até ruim, né? Ela falou, oh, meu Deus, que ceia difícil de ser tomada, né? Porque lá eu sou o filho, né, dela, né? Então é difícil. Aí eu pedi para eles lá, e o pastor e a pastora foram lá, serviram ceia para ela, e a gente foi lá na Dani também, né? Aí a gente foi lá, a Dani é uma benção, e a gente serviu ceia para a Dani Moranguinho, em nome de Jesus. Foi uma benção. Logo, logo a Dani está aqui também, e minha mãe também, logo, logo, em nome de Jesus. Amém? Até confunda e permita. Abaixo. É só o retorno. Só no retorno. Glória a Deus. Salmo de número 90. Pode aumentar mais. Só o retorno. Pode aumentar. Não está saindo não. Pode. Salmo de número 90. Aí. Baixa só um pouquinho agora. Aí, deixa assim. Beleza. A Bíblia diz assim, Salmo de número 90, o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Ele vai falar da grandeza de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. E o verso 3 diz, fazes o homem voltar ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos. Amém? Gente, eu acho interessante esse salmo, principalmente esses 3 versículos, que eles vão falar, primeiramente, dessa grandeza de Deus. Volta para mim de novo no verso 1, Teco, por favor. Ele vai falar desse Deus que é o nosso refúgio, ele é um refúgio de geração a geração. Então ele fala de um Deus que ele é um Deus que sempre esteve, está e sempre estará cuidando de cada um de nós. Então é um Deus que está a todo momento cuidando de nós. Então é de geração em geração. Ele cuidou, está cuidando e vai continuar cuidando de cada um de nós. O verso 2 diz o que, Deco, por favor? Ele diz que antes de criar qualquer coisa, qualquer situação, ele é Deus. Então ele sempre existiu. Deus não foi criado, Deus não é uma obra criada, ele sempre existiu. E aí ele faz um contraponto entre eu e você, que somos seres humanos, que temos começo, meio e fim, em relação a isso que a gente está vendo, né? Lógico que existe a eternidade, a nossa vida não acaba quando nós morremos, mas ele faz esse contraponto, verso 3, por favor. Ele faz esse contraponto, que o homem volta ao pó, né? O ser humano retorna. Nós somos seres mortais, essa carne passa. E como eu falei para vocês aqui na abertura do culto, a gente vê esse Deus que sempre existiu, sempre cuidou, um Deus que não foi criado, em relação a nós, que somos seres tão limitados e falhos, mas que Ele quer e deseja que nós nos relacionemos com Ele. Nós temos um Deus de relacionamento, eu sempre digo isso aqui, e torno a repetir hoje. Temos um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. Apesar dessa grandeza, apesar
situação maravilhosa dele e dessa distância, de certa forma, nossa, em relação à nossa finitude, somos pó e vamos retornar a esse pó. Ele quer relacionamento com a gente. E como que ele se relaciona com a gente? De forma simples. Eu sempre disse isso. Ele é um Deus de forma simples. Eu gosto muito quando Deus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não tem jeito que você não sabe o que é um pão. Quando ele diz: eu sou a porta. Deus, ele nunca, ou no caso aqui, Jesus, ele nunca se colocou de uma forma difícil de nós nos entendermos, de nós entendermos quem é ele, aonde ele está, o que ele quer. E aí, mais uma vez, eu te falo que o grande problema nosso, de nós não estarmos muitas vezes vivendo, é porque nós acabamos esperando ou criamos dentro de nós essa grande manifestação para que Deus se revele a nós. Ele falou lá em Romanos capítulo 1 que ele se revelou a nós através da criação. De tudo que ele criou, ali ele se revelou. Aquilo que nós não podemos ver, todos os atributos invisíveis de Deus, ele se revela na sua criação. E a gente começa a enxergar, quando a gente começa a ler a Bíblia, que ele vai se revelando às pessoas, ou falando com as pessoas, de forma simples. Ele usa pessoas simples. Ele pega pessoas simples. Ele usa situações simples para poder se manifestar aqui nessa terra. Essa noite é profética, na minha vida e na tua vida. E eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Mas uma coisa eu sei: esse Deus que é simples, de forma simples, vai trabalhar na sua vida. De uma forma muito simples, ele vai trabalhar na tua vida. Você quer ver isso? Ontem eu estava lendo uma palavra e o Espírito Santo continuou me ensinando no meu coração. Abre a tua Bíblia. No segundo livro de Reis, lá na história da cura da lepra de Naamã. Eu gosto muito dessa palavra porque essa palavra coloca o ser humano realmente no seu devido lugar. E quando ele entende o lugar dele, as coisas automaticamente vão acontecendo. Olha como que Deus faz. Quando nós entendemos o nosso lugar, quando nós entendemos a nossa posição, automaticamente as coisas começam a acontecer. A gente vê isso nessa história de Naamã, 2 Reis capítulo 5, a partir do verso 1, 2 Reis capítulo 5, a partir do verso 1, a Bíblia diz que Naamã era quem? Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem o quê? Importante. Para o seu senhor. E bastante o quê? Respeitado. Pois, por meio dele, o Senhor deu vitória a Arã, mas esse guerreiro valente sofria de... Então ele fala de duas situações, de duas características desse camarada. Primeiro, ele era importante. Segundo, ele era respeitado. Então, ele tinha tudo o que muitas vezes nós, como seres humanos, queríamos. Ele era importante e era respeitado. Ele tinha, com certeza, um grande apreço na nação dele. E em relação à liderança. Por quê? Porque através dele, Deus, né? Ali a Bíblia diz que é o Senhor, ele está com letra maiúscula, faz algumas coisas. Isso trouxe para o ser humano uma importância muito grande. Talvez aqui dentro dele, ele se sentia também importante. E a gente vai ver que de certa forma ele se sentia importante. Mas a gente tem que entender que o mais importante na nossa vida é Deus. Ele é o mais importante na nossa vida, meu irmão, eu e você. Olha o que a gente acabou de ler no Salmo 90, né? Ele é Deus de eternidade em eternidade, né?
Ele é nosso refúgio de eternidade em eternidade, e Ele é Deus de geração, Ele é nosso refúgio de geração em geração, e Ele é Deus de eternidade em eternidade. Agora o homem não. O homem ele diz, volta para o pó, ponto e acabou. Então ele pode até nos colocar numa posição de respeito. Ele pode até nos colocar numa posição como que eu posso dizer? Onde todo mundo está nos enxergando. Mas a gente tem que entender quem que nós somos no meio desse processo todo, independente de onde nós estamos. Independente de onde nós chegamos, independente do que nós somos. Porque eu sempre gosto de falar para as pessoas, quando a gente começa a achar que eu estou fazendo alguma coisa, não olha para o seu irmão, não olha para o pastor, olha para Jesus. Aí a gente vai saber quem que a gente está, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Não tem um ditado assim? E quem sou eu na fila do pão, né? Porque a gente começa a entender que na verdade a gente não é nada perto daquilo que Jesus fez nessa terra. E a Bíblia diz que eu e você faríamos obras iguais ou maiores que a dele. Agora, será que nós estamos fazendo? Quando a gente começa a entender que eu e você faríamos obras tão grandes como as de Jesus, a Bíblia diz que a gente faria obras iguais ou maiores que a deles. E nós não estamos fazendo, significa que eu e você estamos muito longe daquilo que Deus quer. Porque a gente não está, meu filho, parece um ventinho, né? Aquele vento do sul, a gente já está com as pernas bamba. A gente já está pedindo já água. Não estou aguentando tanta luta. E nada, gente do céu, a Bíblia diz que eu e você faríamos obras iguais ou maiores que a de Jesus. E esse camarada, de certa forma, aqui dentro, ele se sentia muito importante. Mesmo, a Bíblia diz falando que ele tinha uma lepra. Aqui fora ele tinha uma lepra, mas aqui dentro ele tinha talvez uma soberba, porque ele achava que ele era alguém. E a Bíblia diz, vamos continuar o verso 2, por favor. Ora, as tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina. Olha a simplicidade de Deus. A Bíblia diz que essa menina passou a servir a mulher de Naamã. A Bíblia diz que uma menina foi levada cativa e a partir dali ela começa a ser o quê? Serva da mulher de Naamã. Verso 3. E a Bíblia diz que Deus usa quem? Um dia ela disse à sua senhora, ela quem? Uma menina. Deus se revela a menina, mas não se revelou a Naamã. Entendeu? Como a importância daqui dentro está bem resolvido para poder a gente escutar o que Deus está querendo da gente. Como a importância de os nossos sentimentos, a nossa mente, pastor Valdir, está muito no lugar para a gente ouvir Deus, porque às vezes aqui fora faz com que a gente ache, ou mereço, ou eu sou, e muitas vezes Deus está querendo se revelar, a gente não se revela. E a Bíblia, em compensação, faz o quê? Pega uma menina que foi levada cativa, que estava servindo como escrava, como serva, dentro da casa de Naamã, e Deus usa quem? A menina. Quem que você está sendo hoje nessa noite? Quem que a gente está sendo hoje nessa noite? Quem que nós somos hoje nessa noite? Isso é uma reflexão para mim e para você. Quem que eu estou sendo? Muitas vezes eu estou sendo a Naamã. Porque eu estou achando, Deus, eu mereço, Deus, mas olha quem sou, Deus, olha o tanto de coisa que eu já fiz, olha o tanto de coisa que eu estou realizando, olha Deus, o tanto que eu corro, o tanto que eu faço, o tanto que não sei o quê, e isso aqui, hoje cedo, levantei cedo, fui já, levei minha mãe na fisioterapia, levei minha mãe na Imote, voltei, arrumei um almoço para ela, aí chego aqui, fiquei a tarde inteira, desses caras, sobe escada, põe, liga a energia, desliga a energia, liga o disjuntor, desliga o disjuntor, aí levei minha mãe ali para ajudar minha mãe a tomar banho, voltei aqui, o Zé veio limpar a igreja, agora que Zé, aí volto lá, eu levei o disjuntorzinho, o negocinho que eu queria comprar, o cara me deu errado, vai eu de novo lá na comida, daqui a pouco, Deus, você acha que eu não estou merecendo alguma coisa? Deus, fica na sua, eu estou querendo que você seja aquela menina, eu não estou querendo que você seja Naamã. Eu só estou querendo que você seja aquela menina. Eu não estou querendo que você seja Naamã. E a Bíblia diz que Deus usa quem? A menina. Deus usa essa moça, essa mulher que foi levada cativa.
E ela disse o quê? Um dia ela disse àquela senhora: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da sua lepra. Então Deus usa essa moça. Deus está querendo me usar e te usar nessa simplicidade, meu irmão. Às vezes a gente ainda tem um sentimento, né? Mas eu não sei, mas eu não faço, mas eu não... Gente, a menina era serva. A menina estava lá como serva, como escrava dentro, Deus estava usando ela. Você acha que Deus não tem condição de te usar? Deus hoje está falando com algumas pessoas aqui: eu estou querendo te levantar. Lá onde você está, lá onde você vive, no meio da tua família, lá no seu trabalho, lá na sua escola, eu estou querendo te levantar como profeta naquele lugar. Glória! Eu estou querendo. A Bíblia diz que Ele nos deu, só a mim e a você, algo maravilhoso, que é pregar esse evangelho. Foi para mim e para você. Nem os anjos Ele deu, meu irmão. É eu e você. Deus quer me usar e te usar na sua simplicidade. Como dizia Santo Agostinho, em todo momento pregue o evangelho. Quando for necessário, fale. O grande problema da gente é isso, que a gente quer falar, a gente vive o evangelho, é só isso que a gente está precisando fazer. Deus está falando comigo e com você nessa noite profética. Vive o evangelho. Senão daqui a pouco aquela palavra da Gina está no meu coração. Né? A gente não pode viver no quê? Fruto da aparência. Não é. A gente tem que dar fruto mesmo. E a Bíblia diz que eu e você temos que dar fruto. E esses frutos precisam permanecer. Deus está querendo te usar. E hoje Deus está dizendo a algumas pessoas: eu vou começar a te usar. Lá no meio da tua parentela, lá no seu trabalho, com essa simplicidade que você tem. Né? Com essa simplicidade. Você não precisa de microfone para pregar, meu irmão. Você não precisa de púlpito para pregar. Eu sempre brinco com isso, chamada, né? Ô Mário, seu púlpito é aquela mesa do seu escritório, minha filha. É verdade? A pastora Marlene, às vezes o púlpito é o quê? É a pia onde você está lavando louça. Que as pessoas vão te visitar e você está lavando louça, fazendo aquele cafezinho que a senhora sabe fazer. E Deus está te usando para falar com as pessoas. Aí a gente acha muitas vezes que só consegue pregar aqui no púlpito. Essa menina foi levada cativa, essa menina foi levada como escrava, ela vai para dentro da casa de Naamã. Você vê a mulher de Naamã e Deus está usando. Deus está querendo te usar hoje, nessa noite, ou a partir dessa noite. Abre o teu coração. É bom quando você tem um chamado de subir, você tem um chamado, você pode estudar, fazer uma teologia, faça. Mas Deus usa você do jeito que você é, da maneira que você é. Até porque quem criou foi Ele te criou. A Bíblia diz que Ele te viu quando você não tinha forma no ventre da tua mãe. E a Bíblia diz que Ele já escreveu, todos os seus dias no livro dele já está escrito. Deus te conhece. Você acredita que às vezes Deus Ele põe mais as fichas em mim e você do que eu mesmo? Ele consegue enxergar em nós aquilo que nem nós mesmos estamos enxergando. Não é verdade? Deus enxerga em mim e em você aquilo que a gente não enxerga. Por isso que a importância dessa simplicidade, para você entender o que Deus está falando com você. Deus está falando contigo hoje, nessa noite. Ô pastor, né? Vamos lá, você quer lembrar de uma pessoa que ele apostou mais na pessoa do que ela mesma? Gideão. Quando Deus vai falar com Gideão, mas eu sou da menor tribo, eu não sei o que, sou isso, eu sou fraquinho, eu não sei o que, eu não posso, isso aqui, eu estou aqui escondido. Meu filho do céu, Deus te chamou, Ele garante. Eu gosto muito quando Deus fala com aqueles discípulos, né? Vamos para outra margem. Jesus deu se Deus deu a ordem, vamos chegar na outra margem. Qualquer barco podia afundar naquele mar. Qualquer barco podia afundar. Mas o barco que Jesus falou que ia chegar do outro lado não ia afundar. Mas mesmo assim os discípulos, meu Deus, eu vou morrer. Às vezes é assim que a gente está vivendo no meio dessa tempestade. Às vezes é assim que a gente está vivendo na tempestade. Se essa moça da história de Naamã, que estava servindo como serva lá dentro daquela casa, soubesse, né? Eu acho que ela não tinha nem ideia que ela ia ser levada como escrava para dentro da casa da mãe e Deus ia usar ela naquele lugar.
Que a gente possa hoje abrir nosso coração. Deus está vendo, Deus sabe até onde você pode ir. E Ele não vai te colocar sozinho lá. Ele vai com você. Lembra que eu te falei lá em João vai falar isso. Eu vou, mas vou enviar um Consolador. Ele vai estar com você todos os dias até a consumação todos os dias até o final, até a consumação dos dias Ele vai estar com você. Eu brinco aqui, né? Jesus não é aquele amigo que quando a gente estava no mundo que arrumava uma briga, depois ele ia embora e deixava você na briga sozinho, apanhando sozinho. Deus, Jesus não faz isso não. Além de Jesus não deixar você sair, Ele não deixa você apanhar. Jesus não deixa você apanhar não, viu? Seja simples. Deus quer te usar nessa simplicidade. E a Bíblia diz que Deus usa aquela moça. E fala assim, um dia ela disse assim, olha, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, Ele curaria da sua lepra. Verso 4, por favor. A Bíblia diz, Naamã foi contar ao seu Senhor, olha só, o que a moça falou? Se ele fosse procurar quem? O profeta. Aí o que ele fez? Ele foi contar ao Senhor. A Bíblia diz que é o Senhor com letra minúscula. Se é o Senhor com letra minúscula, ele está falando que é o chefe dele. Olha como é a importância de você escutar Deus. A moça disse, se ele fosse lá, o profeta ia curar. Ele vai procurar quem? O Senhor. Já começou errado. E a Bíblia diz que ele vai lá falar com o Senhor o que a menina israelita tinha dito a ele. Né? Verso 5. E aí tudo que começa errado, termina errado. Isso tem importância de toda vez que você for fazer algo, e eu não sei, talvez alguém aqui está precisando tomar alguma decisão. Toma cuidado com a tua decisão, porque essa decisão vai gerar consequência na tua vida. Né? Existem sementes que nós plantamos que nós vamos comer. Então, Ah, pastor, o que eu faço agora? Comece a plantar uma semente nova. É isso que você tem que fazer, porque aquilo que você plantou está plantado, você não pode fazer mais nada não. Por isso que você tem que tomar cuidado com as suas atitudes. As atitudes, elas geram consequências, meu irmão. Então, algo que a gente não vai fugir das consequências das nossas atitudes. Sejam boas ou sejam más. Pastor, eu não tomei atitude nenhuma, meu irmão. Você vai colher. Até quando você não faz o que tem que fazer. Porque a Bíblia diz que se você não faz aquilo que você tem que fazer e você não faz, é pecado. Então, você também já teve problema. Então, você precisa decidir alguma coisa, vai buscar em Deus. Vai começar da forma certa. Vai buscar da maneira correta. Deus maravilhoso. Eu não sei o que você está precisando decidir. Eu não sei qual que é a decisão que você tem que tomar. Esse final de semana que vem, eu não sei qual que é a tua decisão. Mas uma coisa eu sei. Vá buscar essa decisão em Deus. Para você não plantar algo que não é para plantar. Que depois você vai ter que colher. Aí você vai ter que depois colher. E aí, o que eu faço? Vai depois buscar outra semente. Porque dessa semente que você plantou, você vai colher. Não tem jeito. Um dia eu ouvi uma frase, eu acho que já ouvi esse ditado aí, né? Que a plantação, ela você escolhe sim ou não, mas a colheita ela é certa. Essa não tem jeito, não é verdade? Oi? A colheita é certa. O que você vai plantar, você escolhe, não tem jeito. Você vai plantar morango, você vai plantar abacate, você vai plantar alface, vai plantar qualquer coisa, né, Marco? Agora, se você plantou alface, você vai colher alface. Não tem jeito de você colher outra coisa. Por isso que é um grande perigo. Né? E a Bíblia diz que é exatamente isso que aquele homem vai fazer. Começou errado, ele vai procurar o Senhor. Olha o que o rei fala. O rei de Arã respondeu: vai, eu darei uma carta que você entregará a quem? A quem? Mas quem ia curar ele? Era o profeta, não era o rei. Isso que eu falo, o grande problema de a gente começar errado. Isso que na hora de começar, eu vou buscar Deus. Eu não sei o que Deus está querendo com algumas pessoas aqui, mas que Deus está falando, comece as coisas da forma certa. O que você precisa consertar, conserta, acerte, ponha no altar do Senhor, para você poder colher aquilo que você tem que colher. E a Bíblia diz que o rei, vai lá, vou te dar uma carta, você entrega ao rei de Israel. Então Naamã partiu, ainda leva consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 200 mudas de roupa fina.
Aí ele vai lá, leva a carta e leva um monte de presente. Para quem? Para o rei. Olha o que acontece. A carta que levou o rei de Israel dizia: com essa carta estou enviando Naamã, o meu oficial, para que cures da sua... Gente do céu, às vezes a gente está assim, a gente está procurando a nossa ajuda na vida de pessoas. A pessoa não pode resolver o teu problema, não. Eu tenho falado com a minha mãe está com dor lá, ela fica: porque esse remédio. Mano, a cura da senhora está em Jesus, mano. O remédio é só uma questão, é só um negocinho, né? Porque às vezes a gente põe muita confiança nas pessoas. Olha aqui na mão, a cartinha. Parece aqueles telefones sem fio, né? Que aí a gente faz assim, um senta ali, outro senta ali, outro senta ali, outro senta ali. Você já viu essa brincadeira? Né? Tem um carro parado ali, e aquele carro branco diz que vai esperar até 10 horas da manhã. Se você não for lá, ele vai embora. Aí quando chega lá no pastor Valdir, está falando: o caminhão da cor preta falou que se você não sair da estrada, ele passa por cima. É assim, cara. É o tal do telefone sem fio. Começou errado, vai terminar errado. Você vai buscar ajuda onde não é para buscar, com quem não é para buscar. Essa noite é profética. Eu não sei o que você quer. Jesus está falando: que você precisar, busque em mim. É em mim que vai ter a solução. Gente, isso não está na placa de igreja, não está nesses bancos, não está nesse microfone, não está nem na minha vida, está em Jesus. É Jesus que vai mudar a minha e a tua história. É assim. Pastor, então eu não vou errar? Vamos. A gente, só cada vez que a gente busca Jesus, quanto mais a gente busca Jesus, a gente vai minimizando o erro. Né? É assim que tem que ser, ou pelo menos era assim que tinha que ser, né? Quanto mais tempo você tem com Deus, mais relacionamento que você tem com Deus, você vai minimizando. Por isso, e aí vai outra coisa que Deus acabou de falar comigo: Deus ele não está ligado em tempo. Se a gente continuar o Salmo de número 90, ele fala que um dia para Deus é como 1000 e 1000 como... Não faz diferença, porque uma pessoa pode entrar hoje aqui nessa noite e entender essa palavra e sair daqui buscando o Senhor e amanhã receber um milagre. Enquanto isso, tem uma pessoa 20 anos na presença de Deus e continua vivendo a mesma miséria. Verdade. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com o tempo. Diz aqui numa empresa: eu tenho 20 anos de casa, eu subo de cargo. Com Deus não funciona assim. O Deus funciona na independência, na dependência dele, no relacionamento com ele. Lembra que eu comecei dizendo? Temos um Deus de relacionamento. Quanto mais você se relaciona, mais ele fala com você, mais os seus problemas são minimizados, os erros são minimizados, algumas coisas acontecem de forma mais rápida. É assim que funciona na minha vida e na tua vida. A gente vê, eu sempre falo isso, conheço pessoas há 15 anos. E aí, outro dia eu falei isso no estudo aqui. Quem estava aqui no estudo? Lembra que eu falei um dia aqui? Pessoas que estão há 15 anos caminhando. Aí você vê que o problema da pessoa é o mesmo. Ela não consegue mudar de problema. Enquanto isso, outra pessoa que chegou em 2 anos, a vida da pessoa está aqui, e ela subiu e as coisas estão acontecendo, e você vê as portas abrindo, e você vê as coisas acontecendo, e você vê ela mudando. E é assim que funciona, porque Deus não está preso a tempo. O tempo de Deus é diferente do meu tempo, do teu tempo. Por isso que um dia é como 1000 e 1000 como 1. Para Ele é assim, porque depende de mim, de você. Toda bênção ela é condicional, meu irmão. Não é por tempo de serviço, não é por tempo de igreja, não é por relacionamento. Quanto mais você se entrega, quanto mais você ouve, mais as coisas começam a acontecer na tua vida. Deus está falando isso comigo e com você hoje. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei nem quanto tempo você está passando a tua luta. Agora, uma coisa eu sei: se você entender o processo de Deus, as coisas vão ser mais rápidas. Olha aquele povo que saiu do Egito. A Bíblia, gente, alguns dizem 40, 50 dias eles estavam na terra prometida. Pastor Paulo, a gente tem até mais propriedade, porque já fui lá para Israel, eu não fui. Já dei uma volta lá nos desertos, eu não dei, só por mar. Mas alguns dizem que 40, 50 dias. Eles ficaram 1 ano na beira do
do monte lá, naquela região montanhosa, para receber as leis. Mas em 40, 50 dias, a Bíblia diz que eles demoraram quanto? 40 anos. O problema foi de Deus? Não foi. A incredulidade, aquilo que eles estavam plantando. Aí dava uma carne, mas agora só codorna, mas agora só maná, nossa, meu maná. Ontem a pastora falava, né, do maná lá em Mogi. Mas maná, todo dia maná. Meu filho, vocês viviam como escravo, carregando tijolo, trabalhando de sol a sol, vocês não tinham folga. A Bíblia diz que quando eles queriam sair, deu mais trabalho. Aí Deus tira, manda um negócio do céu, que todo dia eles tinham que recolher, ainda tinha que recolher só a porção, você não precisava trabalhar por 2 dias, pegava lá aquela porção de hoje, ia lá, comia. Meu irmão, se fosse assim hoje eu estava feliz. A gente tem que sair da nossa cama trabalhar para pagar nossas contas, e que não são poucas. Mas o ser humano é insaciável. Mas em 40 dias eles estariam na terra prometida. É assim o ser humano. Demorou 40 anos. O problema foi de Deus? O GPS dele que errou? E teve problema no Google Maps. Não teve. O problema foi com o ser humano, gente. Por isso que eu estou te falando, aquilo que você planta, você colhe. Quanto mais rápido você entender. Olha aqui, ó. A ordem, não foi nem uma ordem, mas a dica foi o seguinte, ó. Se ele procurasse o profeta, aí ele vai lá e procura o rei. O rei manda procurar o outro rei, com uma carta dizendo, estou mandando meu oficial ver se cura ele. O que ia dar? B.O., problema. E a gente às vezes caça problema. A Bíblia diz lá em Tiago, olha só, outra coisa que Deus me falou agora. A Bíblia diz em Tiago, do que se queixa o homem? Às vezes a gente fica falando assim, nossa, estou com tanto problema, porque aconteceu isso, fulano, ciclano. A Bíblia diz, do que se queixa o homem? Se não é das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Nós somos os contendeiros, nós somos aqueles que fabricamos problemas, nós mesmos fabricamos nosso problema. Tiago está dizendo, do que se queixa o homem, se não é das suas próprias vontades? É assim, a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar, quando a gente pede ainda não recebe, por quê? A Bíblia diz que a gente pede mal, porque a gente não sabe o que a gente quer, o ser humano não sabe o que quer. Eu estou lá no Egito, daqui a pouco eu saio do Egito, daqui a pouco Moisés, você trouxe a gente para morrer no Egito, ou melhor, para trazer morrer no deserto, será que não tinha túmulo lá? A gente quer voltar. Gente do céu, pensa num ser humano que é teimoso, né, cara? Eu costumo brincar, e eu falo assim, que por exemplo, aquele povo que saiu do deserto, que saiu do Egito, que foi para o deserto, quando eles chegam na frente do mar, e aí Moisés vai lá e Deus fala com Moisés, por que clama-me? Diga ao povo que marche. E a Bíblia diz que o mar se abriu. Você acha que o grande problema de Deus foi abrir o mar? Não foi. O maior problema foi aquele povo passar. Não é, porque a gente olha, se eu estivesse lá e falasse assim, mas não tem um salva-vida, não tem uma boinha, vai que eu estou lá no meio, o mar fecha. O ser humano é assim, irmã Marlene, pastor Valdiano, não é? Deus abriu o mar, filho, vamos embora, vamos caminhar, ó, a porta da esperança se abriu, a gente fica, não, meu filho do céu, Deus foi está abrindo o mar para eu e você passar, Deus está abrindo hoje porta para mim e para você passar. O que você está fazendo com essa vida ainda aí, no mesmo lugar, da mesma maneira, temos as mesmas atitudes, nós só vamos ter resposta diferente quando as nossas atitudes forem diferentes. A gente quer ter coisa nova, fazendo a mesma, não tem jeito, não tem jeito. Ele é Deus, mas Ele quer mudança. Eu sempre digo isso, o Evangelho é introspectivo. Ele é de dentro, Ele não está preocupado com a roupa que eu estou usando, Ele não está preocupado se... Ele não está. Ele quer, na verdade, mudar aqui. É isso que Ele está fazendo com o Naamã. Se você pegar Naamã, ele faz exatamente isso com o Naamã. Ele começa um processo de dentro para fora. Porque aqui fora, Naamã está,
E ele só queria uma cura aqui fora. E é muitas vezes assim que a gente quer viver. A gente quer viver algo superficial. E Deus não quer. Deus quer algo mais profundo. Deus hoje te trouxe aqui, sabe para quê? Para mexer aí dentro, onde remédio não entra, sabe? Onde médico não chega. É assim. Deus quer mexer nas áreas que estão aí, ó. E todo mundo, eu costumo dizer, e torno a repetir, todo mundo tem um quartinho da bagunça. E Deus está querendo desfazer esse quartinho da bagunça. A pastora não gosta quando eu falo isso, né? Ela tem um quarto que vai colocando as coisas lá dentro. Não está bagunçado, mano. Se a gente deixar. Até eu, toda vez que eu tiro a roupa, a primeira coisa que eu faço é jogar isso na cama. Tem dia que eu olho lá, tem 5 mudas de roupa. Meu Deus do céu. Porque o ser humano adora o cantinho da bagunça. Pode olhar na sua cara. Começa a desfazer. Olha, desfaça o cantinho da bagunça. Que está quebrado, joga fora. Se não serve para você, joga fora, dá. Roupa apertada. Não vou ficar com essa roupa aqui. Uma hora ela entra. Ih, entra nada, esquece. Vai lá. Dá essa roupa aí, abençoa a vida para a pessoa. Gente, esses dias atrás eu vivi um milagre. Eu dei umas 5 ou 6 camisas minhas. Não foi nem nessa viagem do pastor Ricardo. Ou foi nessa? Não, nessa eu ganhei também. Pastor Ricardo, toda vez que vem da França, me dá umas camisas. Aí da outra vez, dessa vez eu também dei até com um irmão aí, umas 5 camisas. A gente vai ficando e as camisas vão fazendo assim, né? Vai abrindo aqui assim. Aí a pastora ajuda, ela diz, dá essa camisa, eu não quero nem experimentar, dá logo, abençoa a vida dos irmãos aí. Rapaz, daqui a pouco o pastor, um dia, dessa última vez o pastor Ricardo me deu uma sacola. Da outra vez a gente foi fazer uma visita, que ele falou, vamos comigo ali fazer uma visita? Vamos. Encontrei com ele em Mogi, daqui a pouco, ó como é chique. Parando lá, eu deixei meu carro parado, fui com o carro dele, daqui a pouco eu só vi ele parando na frente de uma lavanderia, mano. Beleza. Eu falei, vai pegar umas camisas. Foi lá pegar umas 5 ou 6 camisas, tudo no cabide, o negócio cheirando. Eu nunca tinha visto um trem daquele. Daqui a pouco ele foi lá, colocou, pôs no meu colo, essas camisas é para você. Ô Ricardo, não vou levar isso para a França não, isso aqui é para você. Calma, me deu todas as camisas dele. E eu tinha acabado de dar umas 5 ou 6 camisas. E a gente fica guardando aquilo que a gente não vai usar. Você quer viver atitude? Você quer viver uma vida nova? Tem atitudes diferentes. Começa a olhar no seu guarda-roupa. Eu sabe que a nossa vida ela reflete muito dentro do guarda-roupa. Você sabia disso? Como está nosso guarda-roupa, como está a nossa vida. Pode olhar. Vamos mudar seu guarda-roupa. A pastora pensa uma mulher organizada, o guarda-roupa dela é por cor. Vai diminuindo as cores assim, ó, degradeia assim. Pensa numa mulher organizada. Mas é verdade, gente. Olha lá o seu guarda-roupa. Olha lá, tem hora que eu tenho que ir lá, vou mexer nas minhas gavetas. Deixa eu colocar as coisas aqui que você vai tirando, vai. E a gente precisa ter atitude diferente. Eu não sei por que Deus está falando isso, porque essa noite é profética. Deus está falando com alguém. Às vezes não é nem hoje, mas é já para a gente pensar lá na frente. Toma cuidado, vamos começar a policiar coisas que a gente guarda que não usa, que é velho, que não presta. Meu sogro é assim, ele acha um parafuso na rua, eu vou levar porque uma hora eu vou precisar disso. Gente do céu, deve ter ele vai ai meu Deus do céu, eu não sei de nada, eu estou que estava falando. Acho um pedaço de arame, eu vou levar, uma hora eu vou precisar desse arame. Quando você vai ver, você está com 30 quilos de arame lá. Você nunca usou nada no arame. Gente do céu, o ser humano, a gente é assim. Eu também tenho um monte de coisa, esse dia eu tive que fazer uma limpeza lá em casa. Papel então. Você acredita que eu fui para Minas, eu não sei o que Deus está falando. Deus é assim, tem dia que ele trabalha de jeito. A gente morava em Mogi, a gente foi para Minas. Lá em Minas a gente fez umas 5 ou 6 mudanças. Aí eu voltei para minha casa, 7 anos depois, 8 anos depois. Quando a gente foi organizar as coisas, eu abri uma caixa. A Eti tinha carta tem um enteado, né? A pastora tem um filho de 40 anos de idade. E ela tem mais uma irmã que ela criou, tem 41. Ela tinha cartinha de escola, os meninos tinham 5 anos. Falei, eu não acredito que eu paguei caminhão para carregar essas porcarias, pelo amor de Deus. Você acredita que às vezes na nossa vida a gente faz isso?
Deus está falando um monte de tempo, descarta isso que você está carregando. Por que você está carregando? Isso é peso morto na sua vida. A gente está brincando aqui, mas é verdade. Às vezes tem sentimento que a gente está andando assim, ó, se arrastando. Deus está falando, ô, perde isso. Sabe o que é perdão? É uma perda grande, perde logo isso. Esses dias atrás eu tive que fazer uma limpeza no meu coração, porque a Bíblia diz assim, que se você tiver que guardar, guarda o teu, porque é de lá que procede todas as coisas. E às vezes nosso coração tem tanto sentimento que não é para ter, que a gente está andando assim, ó, se arrastando do peso. Está igual as cartinhas da pastora, eu pagando caminhão, 2.000 quilômetros para ir, 1.000 quilômetros para voltar. Gente, não acredito que eu estou pagando caminhão para levar carta com os meninos de 4 anos de idade. Me ajuda aí, cara. Aí a gente fica carregando sentimento aqui dentro que não é nosso. Eu não sei. Libera isso. Ó, libera. A Bíblia diz que a porta que a gente vai entrar é estreita. Quando eu penso em porta estreita, eu penso que ela é bem pequenininha. E não dá para você carregar bagagem. E às vezes a gente está carregando, irmão Marcos, bagagem que não é para a gente carregar. A gente tem que estar fininho para entrar. E quando eu falo fininho, pelo amor de Deus, estou falando no espiritual. Tá? Senão o pessoal, o pastor falou que eu não vou para o céu, porque eu estou mais cheinho. Eu filho do céu. Você vai para o céu porque Deus te conhece. Eu estou falando no espiritual. Ó, aqui dentro a gente tem que estar zerado. Aqui dentro, zeradinho, para a gente passar nessa porta estreita. Deixa eu ver, senão eu não vou terminar de falar. Deus vai revelando, né, pastor? Não sei, acho que é porque hoje é noite profética, Deus vai revelando. Toma cuidado com o que você está guardando. Ó, pensa, vai com calma. Você também não precisa chegar hoje lá e jogar tudo fora. Mas vai orar a Deus, o próprio Espírito Santo vai falar com você o que você precisa descartar. O Espírito Santo, porque nós temos um Deus de relacionamento. Fala com ele, Deus, o que eu preciso tirar da minha vida? O que precisa ser arrancado? Às vezes algumas coisas são físicas, mas algumas coisas às vezes são sentimentos, são, né, sentimentos, mágoa. A gente passou por tanta luta, gente do céu. Quantas marcas a gente tem, não é verdade? Às vezes a gente tem que abrir mão disso. E a Bíblia diz, vamos lá para a gente poder encerrar, eu já estou encerrando. A Bíblia diz que mandou a carta lá para o rei. Verso 7, por favor. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure da sua lepra? Veja como ele procura um motivo para desentender comigo. Olha só como a gente caça problema. Não é verdade? Ele não queria nada. Ele queria ser curado. A menina falou, vai lá, que o profeta vai curar. Aí vai procurar o rei manda uma carta para o outro rei, o outro rei está falando, tá vendo? Já está caçando problema. Do que se queixa o homem? A gente que caça, tem problema que a gente corre atrás, a gente tem problema não, todos os problemas a gente começa a olhar os problemas da tua vida, você correu atrás. Deus não mandou nenhum problema para você não. Uma coisa que Deus não faz é mandar problema. Vamos lá, senão a gente não termina. 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes as suas vestes? Envie esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Para mim aqui, Eliseu, melhor dizendo, ele realmente assume o papel do próprio Deus, né? Ele representava Deus aqui nessa terra. Eu fico vendo, a gente pode encaixar essa história na minha vida e na tua vida. Nós vivemos uma vida inteira caçando problema. Aí chega uma hora e fala assim, eu vou arrumar a sua vida, vem cá. Tem um camarada aqui que chama Jesus, aceita ele como Senhor e Salvador, que eu vou mudar a tua história. É exatamente isso que acontece. O problema chegou, o problema foi criado. Aí Eliseu fala assim, manda ele aqui para mim que eu vou resolver o problema. Jesus está falando com algumas pessoas aqui que vai começar a resolver o problema. Eu não sei. Deus vai começar a resolver o problema e você vai saber que existe um Deus no controle da tua vida. Porque às vezes nós estamos com tanta luta que a gente fala assim, Deus esqueceu. Deus esqueceu, Deus não esqueceu. Ele vai resolver o problema. Pode ter certeza disso. Marca aí na sua agenda. A Bíblia diz, vamos lá, o verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens, parou à porta da casa de Eliseu. Olha aí,
o coração do camarada. Ele foi com quem? Com os cavalos e as carruagens. Parou na porta de Eliseu, verso 10. Eliseu fez o quê? Enviou um. Olha o Deus da simplicidade de novo. Né? Deus da simplicidade. Eliseu foi lá? Ele enviou quem? Meu Deus do céu, e a gente quer o quê? Não, mas tem que ser um negócio sobrenatural. Esse teto tem que mexer, as paredes tem que vibrar. Não, mas eu tenho que sentir. Meu irmão, você não tem que sentir nada. A gente tem esse negócio de sensação. Eu tenho que sentir. Que sentir o quê? Você tem que se relacionar com Deus e ouvir aquilo que Deus está querendo da sua vida e obedecer a Ele. É isso que Deus está falando comigo e com você hoje nessa noite. Glória a Deus. Não, mas eu não senti, não senti. Que sentir o quê, meu irmão? Eu estou cheio de problema na minha vida porque esse negócio de ficar sentindo a vida inteira, até 30 anos de idade, eu fiquei fazendo o que eu sentia. Glória a Deus. Eu estou com um monte de marca na minha vida de fazer aquilo que eu sentia de fazer. A Bíblia diz que ele, enviou um mensageiro, vai e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Duas coisas interessantes, ele falou, vai para o Jordão e 7 vezes. O cara endoidou. No Jordão, e 7 vezes? Olha o que ele vai falar. 11. Naamã, porém, ficou o quê? Às vezes a gente é assim, meu Deus do céu, eu estou precisando de um negócio, o Senhor me manda, Jesus, eu estou precisando de uma porta aberta, o Senhor manda eu olhar para trás, falar com fulano. Meu filho, é assim que as nossas vitórias vão chegar. Tem coisa que vai acontecer dessa maneira. Deus simples. Aí ele fica indignado. Olha como Deus estava querendo tratar aqui dentro de Naamã, não é aqui fora, porque aqui fora era fácil. A grande cura que Naamã precisava era interna. A grande cura que eu e você precisamos é aqui dentro. O que Deus nos trouxe hoje nessa noite aqui é para curar o nosso interior, para mudar algumas coisas que estão aí dentro da nossa vida, alguns sentimentos que estão aqui dentro. Agora eu começo a entender porque que Deus falou dos quartinhos da bagunça, porque que Deus falou que a gente tem que tirar as coisas velhas e jogando fora, aquela roupa que não serve. Sabe por quê? Porque Deus precisa fazer isso, e eu não estou falando no físico, eu estou falando no espiritual, estou falando no sentimento, eu estou falando nas nossas emoções. Tira tudo aquilo que está lá dentro. Por quê? Porque muitas vezes a gente está como Naamã, ele faz o quê? Eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar que está afetado e me curaria da lepra. Quantas vezes a gente tem vivido desse jeito? Mas tem que ter um movimento. Mas eu tenho que ver alguma coisa. Mas não sei o que. Deus está falando, eu faço como eu quero, da maneira que eu quero e do jeito que eu quero. Glórias a Deus. A cura daquele homem era interna. A lepra era o mínimo para Deus, meu irmão. Se a gente for pegar a Bíblia diz que Jesus está andando e encontra logo 10. Aí vai lá, vocês estão tudo curados, acabou, curou. Mas a Bíblia diz que só um, e só aquele foi salvo. Porque a Bíblia diz que ele voltou. Falei, cadê o resto? Não sei. A Bíblia diz que aquele ainda era samaritano. Olha a simplicidade de Deus de novo. Deus não está preocupado com divisa, Deus não está preocupado com autoridade, Deus não está preocupado, sabe com quem? Com quem realmente reconhece Ele como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que ele falou, mas cadê o resto? Não veio, só eu. Então vai, a tua fé te salvou, porque curado ele já tinha sido curado. Curar para Deus, estralar de dedo, um abrir e fechar de olhos. O que Deus está querendo fazer na minha vida e na tua vida é algo muito maior, é algo muito mais profundo. E a Bíblia diz que ele queria que fizesse isso, verso 12. Aí ele fala, ainda começa a justificar. A gente é assim, Deus, mas eu sou tão bonzinho. Deus, eu não faço mal para ninguém. Deus, mas eu não faço isso. Mas os rios de Abana e Farfa em Damasco, eles não são melhores do que as águas de Israel? É assim que a gente faz. Será que não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Gente, quantas vezes a gente faz beicinho e não vive o milagre de Deus?
Se não for dessa maneira, eu não quero. A gente ouve muito aquela frase: se o senhor não falar comigo, eu não volto mais para a igreja. Ai, gente, Deus, eu falo quando eu quero. Você não manda em mim. Lembra do Salmo 90? Por isso que eu falei do Salmo 90. Ele é Deus, ele é nosso Senhor, lá sempre foi. Ele vai ser sempre o nosso Senhor de eternidade em eternidade, geração em geração. E o homem é o quê? É pó. E ele manda voltar para o pó, volta para o pó. Aí a gente quer mandar em Deus. Eu falo que quem joga videogame, gosta de jogar videogame, a gente parece que a gente está com o controle na mão de Deus aqui, Deus aquele ali, não, agora a gente quer controlar Deus, mas eu só não falo como eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, quando eu quero. Ele, não, eu vou embora, estou furioso. Verso 13, vou fechar aqui. Os seus servos foram até ele, quem foi? Olha a simplicidade de Deus todo. Deus usa quem? Ó, três pessoas que foram usadas nessa história. A menina que foi levada, ou o servo? Não foi? O camarada que Eliseu mandou falar com Naamã. E agora quem que vai falar com Naamã? O servo de Naamã. Aí a gente acha que a gente é alguma coisa. A Bíblia diz que ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Eles pegam os vis e os que não são nada para confundir os que acham que são. É assim que Deus faz. Mais uma vez, os seus servos foram até ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Verdade. Muito mais quando ele apenas disse: lava-se e seja purificado. A ficha caiu. Hoje a ficha está caindo na vida de algumas pessoas. Quando eu falo isso, os mais novos não sabem nem o que significa. A ficha caiu. Era dos orelhão que era com ficha, né? Os mais novos não sabem o que é orelhão. Pensa que é orelhão porque tem a orelha grande. Não é? Hoje em dia tem que ser assim: ó, a conexão voltou, o Wi-Fi voltou. Aí você sabe o que é. Pronto, voltou o sinal de Wi-Fi. Estou ligado com Deus de novo. É assim que acontece. Verso 14. Assim, quer dizer, ligou o Wi-Fi de novo, ele faz o quê? Opa! Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, e somente na 7ª vez a Bíblia diz que a pele dele tornou-se como de uma. Se Deus mandar você fazer 7, é 7, não é 6 não, viu? Aleluia. Eu não sei porque que Deus está mandando falar isso. Glória a Deus. Não, Deus, eu já fiz. Não, mas era 6 voltas. A 7 você tocava, mas não sei quanto. Era 6, depois mais 6 voltas e tocava a trombeta. Não era assim? Igual Deus fez com Josafá. Você não vai guerrear não. Quem vai guerrear sou eu. Do lado de 2 Crônicas, capítulo 20. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar na frente na frente do exército, você vai colocar o povo tocando o instrumento. Mas você está louco, Deus? É assim que eu quero, pronto, acabou. Aí a gente começa: não, Deus, mas não pode ser 6? Não, é 7. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, mas se Deus está pedindo, cumpra cabalmente. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não. A Bíblia diz isso, viu? É melhor não votar do que votar e não. Tem gente que vota e não cumpre. O negócio é estranho. É melhor não votar. Eu não dou 7, faça 7. Mas vai demorar, mas vai acontecer. A gente é imediatista, a gente está na geração do iFood. Se não entregar a comida em 15 minutos, você não paga. Aí você fica lá com o relógio assim. Tá, já deu 15, acabou, minha comida é de graça. É assim, a gente está acostumado com isso. Não é verdade? 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para a casa do homem. Ao chegar lá diante do profeta, Naamã lhe disse:
Ah, sei que toda terra não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Ó, deixa eu te falar, quando Deus fizer algo na tua vida, aprenda. O seu negócio é com Deus, viu? Porque às vezes a gente acaba, depois que as coisas acontecem, a gente dá aquela relaxada, a gente começa a se aliar com qualquer um. Quando Deus mudar a tua vida, é para mudar de verdade. Não é para daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, você começar a fazer as mesmas. Acabou. A Bíblia diz que ele foi lá oferecer presente. O que acontece? Volta lá, 16, por favor. 16. O profeta respondeu: tão certo como o Senhor, a quem eu sirvo, não aceitarei nada, embora Naamã insistisse, e ele. É assim, tem coisa na tua vida que vai ficar ali, ó, batendo na tua porta. Ó. Você falou: não, chega, já saiu, pronto, acabou, não quero mais isso na minha vida, não. A gente é assim. Aí vem de novo, daqui a pouco. Um dia eu vi uma frase de um amigo meu, e ele disse assim: que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não tem pressa, gente. Ele não tem pressa. Ele é um ser milenar. Ele conhece eu, a minha geração antes de mim, a outra geração. Ele não tem pressa para nos pegar. Ou a gente toma uma postura de verdade, ou então aquela coisinha fica aqui, ó, batendo na nossa porta. A Bíblia diz que ele insistiu, mas ele 17, para a gente encerrar. Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Vamos ficar sobre os nossos pés? Eu já disse essa palavra aqui, algumas pessoas vão lembrar, né? É interessante, porque Naamã foi curado através do quê? Aonde que ele mergulhou? Aonde que ele mergulhou? Na água, não é verdade? Mas ele fala que vai levar o quê? Terra. Isso é a atitude de transformado de verdade. De não estar mais apegado àquilo que é palpável. Ele falou assim: eu não quero água. Porque se fosse eu e você, a gente ia, vou te pegar água aqui, vou levar essa aguinha. Daqui a pouco me deu dor de estômago, deixa eu tomar água. Fui corado. Não estou falando nada da minha igreja, não, pelo amor de Deus, igreja. Mas a gente fica apegado às coisas. Ele tinha tudo para levar uns 2 galões de água. Ele falou: eu quero terra. Porque ele falou assim: eu vou fazer um altar. E lá no Antigo Testamento, e Êxodo, Deuteronômio 20, a Bíblia diz, Deuteronômio 20, a Bíblia diz que Deus só dá 2 formas de fazer o altar. Um deles é de terra. Eu só quero que vocês façam altar de terra. Não é para fazer altar de outra forma, de terra. Meu irmão, de certa forma, Naamã está cumprindo aquilo que Deus tinha falado lá atrás. Ele falou: eu quero terra para fazer altar. Altar significa relacionamento com Deus, sacrifício, significa busca. Por isso que nós temos um Deus de relacionamento, e é por isso que Deus, na verdade, mudou o interior de Naamã. A pele era fácil: mergulha no Jordão, mergulha nos outros rios, mergulha em qualquer lugar, mergulha na caixa d'água, eu te curo, meu irmão. A grande transformação está aqui dentro. O que você está adorando a partir de hoje? A transformação está aqui dentro. Deus está dizendo que está transformando gente aqui. Deus está transformando o interior aqui hoje nessa noite. Feche seus olhos. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual que é a tua situação, mas que você venha hoje, ou que você abra o teu coração para ser transformado hoje nessa noite. Que a Bíblia diz: buscai em primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas, tudo aquilo que ele está falando, porque ele estava falando sobre de preocupação diária: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. E ele está falando: gente, me busque, porque todas essas coisas eu vou acrescentar na tua vida. Eu não sei o que você precisa. O que Jesus está dizendo hoje nessa noite: me busque, que eu vou acrescentar na tua vida aquilo que você realmente precisa. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, as nossas vidas. Nos perdoa, Pai, se até o dia de hoje nós não temos entendido, mas que hoje nós possamos abrir o nosso coração
Pai, algumas pessoas hoje estão colocando o coração diante do Senhor. Algumas pessoas hoje estão colocando, Pai, o coração diante de Ti. Os sentimentos, as vontades, Pai, os desejos, Pai, os relacionamentos. Pai, existem pessoas que estavam carregando carga que não era mais deles. Existiam pessoas, Pai, que estavam vestindo com roupa que não é mais para ela. Pai, existem pessoas que estavam com lugares aqui que estavam com uma bagunça, mas o Senhor está colocando agora cada coisa no devido lugar. Pai, vai ao encontro dos teus filhos nessa noite. Tira toda a preocupação exacerbada. Pai, tira todo o medo exacerbado da vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, quando a preocupação é muito, aquilo que nós temos condição de fazer regularmente nós não conseguimos. Mas que em nome do Senhor Jesus essa preocupação saia da nossa mente, saia do nosso coração. Pai, essa noite profética, eu sei que o Senhor está abrindo portas sobre a vida de algumas pessoas aqui. Pai, o Senhor está entrando com cura, Pai, seja ela física ou espiritual na vida de algumas pessoas aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está visitando casas, o Senhor está visitando, Pai, sentimentos, o Senhor está visitando, Pai, físico, o Senhor está visitando espiritual, o Senhor está visitando empresa, o Senhor está visitando, Pai, Deus, tudo que está sendo colocado agora diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós possamos ouvir a Tua voz. É a Tua voz que nós queremos ouvir, é a Tua ordem que nós queremos ouvir.